você pode até falar coisas entre aspas, absurdas que eu digo pesadas, coisas pesadas que tem tudo pra ferir uma pessoa. Mas se você... Falando do jeito errado, né? Mas se você colocar essas palavras do jeito correto, você não fere e ainda resolve, né? O que você ia trazer, Lucão? Tem pergunta aqui, ó. A Marisol, ela mandou... Marisol, mais que a lua, é menos que o sol. Marisol, desculpa. Não, foi sem querer. Só ver. E quando o marido não consegue ser bem-sucedido na vida profissional? Chuta ele e joga no brincadeira. Vamos ouvir o especialista. Não sei, vamos ver. Brincadeira. Era só isso, Bruno? Era isso, Tá. foi E direto. quando o marido não consegue ser bem sucedido na vida profissional? Tá, vamos lá. Cabe um bom diálogo, né? Dela entender o porquê. Por exemplo, será que tá numa fase ruim? Que tipo de trabalho é esse? Será que ele não tem novas habilidades pra desenvolver? Enfim, né? Talvez empreender, arrumar alguma coisa ele sabe fazer. Então, assim, a mulher também ter esse feeling, né? De empurrar o marido. Aconselhar também, né? É como eu falo, a mulher tem um poder na mão tremendo, né? Então, assim, ó, no caso, por exemplo, como eu falei da minha esposa ali, né? Que até entra num ponto aí que ele perguntou lá da mulher. As mulheres estão muito brutas, né? Hoje em dia, foi a pergunta da outra pessoa, né? E tudo mais. Tudo tem jeito pra falar, cara. Então, assim, ó. Um exemplo. A minha esposa, quando vai me criticar hoje, e ela não foi assim no começo, tá? Por isso que a gente tá falando que é uma. Nossa, não. Ela um dia foi... eu vou entrar nessa linha, depois eu vou entender o porquê que eu tô falando disso pra responder essa pergunta. Perfeito. Ela chegou em mim, sentou na mesa, começou a me elogiar. Não, amor, porque você faz isso, você faz isso, você faz isso, você é bom nisso daqui. Aí ela veio. Você não tá dando atenção pro seu filho mais novo, como você dá pro outro, eu queria que você melhorasse nisso. Cara, pra mim foi tão leve, porque ela me elogiou pra caramba, ela encheu minha bola, né, antes de me criticar. Então, assim, cara, entende a diferença que isso faz, né? Pra mim foi leve, Sim. sabe? Só que uma boa comunicação também não é só o falar, é o ouvir também. Então, eu entender que assim, pô, por mais que eu faça, eu posso melhorar. Boa. Então, assim, ó, você entende que é tudo na comunicação? Então, nesse caso, é a esposa conversar com o marido, porque eles têm planos de curto, médio e longo prazo. Aonde que esse marido quer chegar? Qual que é o objetivo dele? O que ele pensa pro futuro? Talvez ele é um cara que não tem visão de futuro. E ela conseguir clarear isso pra ele, sabe? E aí, amor, vamos pra cima, pô. Aí, o que você precisa? Mas o que você tá fazendo pra chegar nisso? Você tem um plano? Então, assim, ó, é entender, porque vamos supor que esse marido tá perdido, tá vivendo no automático, no piloto automático. Então, assim, ó, ela entender a visão dele, assim, ó, do porquê que ele tá assim, por que ele não consegue? Será que é falta de esforço ou não? Então, assim, ó, ela ter a sabedoria de entender ele de fato e poder conduzir se for preciso, né? Abrir a visão dele, assim, sabe, cara? É por isso que eu falo, cara, casal tem que conversar sobre tudo. Animal, sobre velho. tudo. Tem que ter esse feeling, assim, sabe? E ajudar, né? Instruir. Você imagina, pô, uma mulher que tem uma visão aberta. Não, por que você não faz isso? Não, por que você não arruma isso daqui? Pô, sabe, ir norteando, cara. A comunicação, irmão, juro, a gente tem, pô, mais de 350 programas aqui no Papo Mil Grau e, de fato, velho, as pessoas sempre batem, é unânime. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa falar diferente, não sei se você vai ser o primeiro ou não, mas a comunicação é o pilar mais importante de uma relação, assim, pra coisa dar certo. Ela vai, de fato, meio que definir, assim, dar a direção, se a coisa vai pra frente ou não vai, velho. Porque se o casal não se entende, como ele resolve o resto de tudo? Se eles não conseguem se comunicar, qualquer outra coisa, vamos dizer assim, não sei se você tem alguma outra opinião, mas... Mas é isso, porque é um pilar, né, a comunicação. Porque, cara, não é o que você fala, é como você fala. Não tem jeito. Mano, eu acho que até coisas, realmente, você tem razão, velho. Você pode até falar coisas, entre aspas, absurdas que eu digo pesadas, coisas pesadas que tem tudo pra ferir uma pessoa. Mas se você... Falando do jeito errado, né? Mas se você colocar essas palavras do jeito correto, você não fere e ainda resolve, né? A comunicação, eu costumo falar que é como se fosse o sistema nervoso do corpo humano. Ele conecta as partes do corpo, né? E quando ele não funciona corretamente, as outras partes também sofrem um dano, cara, dá pane. Então, assim, tudo é nessa linha, né? Pô, meu, estou insegura. Conversa com o marido, troca uma ideia, pô, por quê? O que tá deixando de fazer? Porque tem muitos casais que sofrem, aí a gente entra no divórcio. Você sabe o que é divórcio cinza? Já ouviu falar disso aí ou não? Nunca ouvi falar nisso, velho. Divórcio cinza é o que tá muito em alta hoje no Brasil, né? Lá fora já tá aumentando. A cada 10 divórcios no Brasil, 3 tem esse resquício do divórcio cinza. O que é isso? Cinza? São pessoas que de 30 anos de casamento, 50, estão se divorciando porque não se conhecem mais. Por quê? Deram prioridade pro filho.
dormiram muito de costas um pro outro, não resolveram o conflito. Então, assim, eles chegam a uma parte da vida que eles não se entendem mais. Eles estão divorciando. Então, tem muitas pessoas hoje que têm 50 anos de casados, estão saindo fora velhos, tá? Idosos assim mesmo. Porque é uma coisa que não foi construída. Guardou muito, reteu muito, não conversou, não resolveu. Chegou uma hora que explodiu, né, cara? Chegou uma hora que satura isso. Então hoje é dado como divórcio cinza, né? Tem esse nome. Lá nos Estados Unidos é muito forte isso. Agora aqui no Brasil. Junto, porque assim, ó, tava infeliz com a esposa, foi carregando. Chegou, agora tá saturando, né? A gente vive nessa era de muita informação, tudo fácil, sabe? Então. Não, isso é um ponto, cara. Não sei. Tudo fácil desse jeito, a gente começa a refletir no nosso relacionamento também.